A noite avança, e com ela a mente se enche de pensamentos. O dia cansativo termina, e muitas vezes o coração parece vazio. O corpo anseia por deitar, mas a alma busca um descanso muito mais profundo. Esse descanso essencial começa com apenas 5 minutos de oração entregues ao Espírito Santo. Não importa o quão ocupado ou esgotado você esteja, dedicar apenas 5 minutos para abrir o coração ao Espírito Santo jamais será em vão. Hoje, vamos refletir sobre a importância vital desses 5 minutos, explorando as 7 razões pelas quais é fundamental orar ao Espírito Santo, começando pela primeira. O Espírito Santo é aquele que fala por nós quando não temos palavras. Há dias em que a vida é tão pesada que as palavras simplesmente fogem. Em momentos de profundo esgotamento, quando não conseguimos formular uma única frase de oração, o Espírito Santo conhece a profundidade do nosso coração. Ele entende os gemidos que não podemos expressar e os leva diretamente a Deus. Ele se torna a nossa voz, a nossa ponte, o nosso intercessor mais íntimo. Romanos 8, 26, 27 nos assegura: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que o Espírito intercede pelos santos. Esta é uma promessa de imenso consolo para você, que está idoso e cansado, talvez se sentindo culpado por não conseguir manter a postura ou a concentração. Não se preocupe com o formato da sua oração. O Espírito não precisa de frases elaboradas. Ele precisa apenas que você esteja disposto a se render, a permitir que Ele assuma o controle. Deite-se em sua presença. Esse é o momento de permitir que Ele ore em você e por você. A oração não é um fardo, mas uma permissão para que o amor divino tome conta da sua exaustão. Ele transforma sua fraqueza em força, sua fadiga em fé renovada. É a chave para a paz na escuridão da noite. Então, como devemos orar ao Espírito Santo? Comece com um simples sussurro em meio ao silêncio: Espírito Santo, esteja comigo neste momento. Esta única frase é suficiente. Em seguida, lentamente, comece a compartilhar com Ele as pequenas alegrias do dia, as emoções que você não quis deixar passar, as dores que são difíceis de verbalizar. Não importa se suas frases são desordenadas ou confusas. O Espírito Santo compreende até mesmo o seu pensamento mais confuso e acende nele a chama da oração. Ele acolhe sua desorganização mental e emocional e dentro desse caos ele estabelece uma ordem divina e uma quietude que acalma sua alma. O mundo não nos oferece descanso verdadeiro. Mesmo quando largamos o celular, o barulho e o excesso de informação dominam nossos pensamentos e às vezes nos levam à ansiedade. A oração com o Espírito Santo, no entanto, começa justamente na pausa, na quietude. 5 minutos de pausa. 5 minutos de silêncio restauram nosso equilíbrio interior e lavam nosso coração com o sopro de Deus. O mais importante é que esses 5 minutos não são um hábito, mas um encontro.
Mesmo que você permaneça sentado ou deitado em silêncio, o Espírito Santo se aproxima. Ele é a presença que restaura, que não exige nada, mas que oferece tudo. A intimidade cresce através da comunicação, e a comunicação se aprofunda através da oração. Portanto, mesmo esta noite, reserve 5 minutos. Abrace seu dia exaustado e entregue seu coração ao Espírito Santo em silêncio. A segunda razão pela qual orar ao Espírito Santo é crucial, especialmente antes de dormir, é que ele planta uma paz que o mundo não pode dar. À medida que a noite avança, a solidão pode se intensificar e o coração pode se tornar mais pesado. Há palavras que não podem ser ditas a ninguém, que se instalam profundamente no peito, e problemas que parecem insolúveis, roubando nosso sono. Quando estamos cansados, nossa mente se torna um campo de batalha para a preocupação. O Espírito Santo é quem planta a verdadeira paz em nosso espírito. Mas essa paz só pode entrar se abrirmos a porta para ela através da oração. Em noites de cansaço, quando as emoções estão confusas e os pensamentos impedem o sono, é a hora exata de orar. Espírito Santo, derrame a paz de Deus sobre mim agora. A oração é um tempo para mudar a nós mesmos antes de mudar as circunstâncias. Por mais caótica e imprevisível que a vida seja, se o seu centro interior estiver firme, você não será abalado. Uma pessoa conectada ao Espírito Santo encontra a quietude no coração e não é arrastada pela raiva ou pela ansiedade. Essa quietude pode começar com apenas 5 minutos de oração. O apóstolo Paulo nos afirma claramente em Filipenses 4, 6-7: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Este versículo é o guia para lidar com todas as situações em nossa vida. É uma promessa de que, sempre que a preocupação nos assalta e reagimos com a oração, a paz de Deus guarda nossos corações e mentes. A oração ao Espírito Santo não é apenas um momento de desabafo, é um momento de ser abraçado por aquele que te conhece. Se você se sente frequentemente abalado, ansioso sem motivo aparente ou reage de forma sensível a pequenos problemas, pode ser um sinal de que o Espírito Santo está te chamando para um diálogo. Aceite esse chamado. Feche os olhos, acalme sua respiração e ore. Espírito Santo, me dê a paz de Deus. A oração é a chave que abre os céus, e a paz é o presente de Deus que desce através dessa porta. Antes que o dia termine, antes de adormecer, esses 5 minutos são o tempo em que Deus restaura suas forças, firma seu centro e acalma tudo o que está agitado. Ele acalma o mar turbulento da sua alma, substituindo a onda da ansiedade pelo sussurro do seu amor. A paz que ele oferece não depende de contas pagas ou de saúde perfeita. É uma paz que transcende o entendimento humano e reside no conhecimento de que ele está no controle. A terceira razão é que o Espírito Santo concede discernimento espiritual e nos guia ao caminho da verdade. O mundo é cheio de ilusões sedutoras. Se você fizer apenas isso, sua vida será resolvida. Se não for agora, você perderá a oportunidade. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 2:10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Isso significa que o Espírito Santo conhece até mesmo os planos de Deus e as verdades ocultas que nós mesmos não podemos julgar. Quando oramos com o Espírito Santo, somos iluminados e entendemos coisas que não saberíamos sem a revelação de Deus. Ele nos permite ver além das aparências. Ele nos protege de decisões baseadas no medo e nos guia para a sabedoria que vem do alto. O discernimento do Espírito é uma lâmpada para os seus pés, protegendo você das armadilhas da falsidade e do engano, especialmente quando a sua mente está cansada e vulnerável à noite. Continuando com as 7 razões, a 4ª razão é que o Espírito Santo nos mantém vigilantes para que não caiamos em tentação e garante nossa vitória. O cansaço da noite é um momento perigoso para a tentação, pois nossa defesa espiritual está baixa. O inimigo aproveita o momento de exaustão para nos inundar com pensamentos de autocondenação, medo ou culpa persistente. Ele tenta nos convencer de que a oração é um fardo e que somos fracos demais. Mas o Espírito Santo é o nosso ajudador e o nosso forte. Ao dedicarmos 5 minutos ao Espírito Santo, estamos vestindo nossa armadura de novo. A oração da noite nos ajuda a ficar despertos espiritualmente. Jesus nos ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. A vigilância não é uma força de vontade, mas um ato de rendição. É permitir que o Espírito Santo nos preencha, nos fortalecendo contra as mentiras e os ataques do maligno que visam roubar nossa paz noturna. Esses 5 minutos são o seu escudo, o seu último ato de fé antes de se render ao sono. A oração de 5 minutos antes de dormir transforma a exaustão física em força espiritual, garantindo que o seu último pensamento não seja de preocupação, mas de confiança na vitória de Deus que já está estabelecida em Cristo Jesus. Ele o cerca com uma muralha de proteção. Você não precisa lutar contra o medo ou a escuridão sozinho. O Espírito Santo é a sua guarda. A 5ª razão é que o Espírito Santo cura nossas emoções feridas e nos restaura. A jornada da vida, especialmente para os idosos, é marcada por muitas perdas, dores não resolvidas e feridas emocionais. Algumas dores são tão profundas que nem a passagem do tempo consegue curar. O Espírito Santo é o nosso Consolador Supremo. Ele é o bálsamo de Gileade. Ele não apenas cobre as feridas, mas as cura desde a raiz. Na oração, especialmente naqueles 5 minutos de silêncio, podemos entregar a Ele os fardos emocionais que carregamos. O Espírito Santo não julga seu coração, ele o compreende perfeitamente. Ele pega sua dor não dita e a transforma em um canal de cura. Se você tem lutado com ressentimento, tristeza ou solidão crônica, convide-o a tocar essas áreas. Diga: Espírito Santo, eu te entrego a dor desta memória, a tristeza desta perda. Por favor, cure-me em ti. Não tente se curar sozinho. A cura é um presente, um trabalho que Ele realiza em você enquanto você descansa nele. Essa cura é a fundação para um sono reparador. Ele substitui a dor pela esperança e a tristeza pela alegria que só o seu toque pode proporcionar. Deixe-o acalmar as tempestades emocionais que o impedem de encontrar a verdadeira paz no seu leito. Ele é especialista em restaurar o que o tempo e o sofrimento danificaram.
Agora exploramos as duas últimas razões para a nossa oração noturna de 5 minutos. A sexta razão é que o Espírito Santo muda a direção da nossa vida e nos conduz ao caminho da missão que Deus preparou. Muitas vezes pensamos que a missão é algo grandioso, mas para um idoso, a missão pode ser a oração silenciosa, o encorajamento de um neto ou a simples persistência na fé. Não importa a sua idade, Deus tem um propósito para você. Seu valor não diminui com o passar dos anos, ele apenas se refina. O Espírito Santo é o navegador. Quando oramos, ele ajusta nossa bússola. Ele nos impede de desperdiçar tempo em caminhos que levam ao vazio e nos orienta para o caminho da vida plena que Deus planejou. Às vezes, as maiores mudanças de vida não vêm de grandes decisões, mas de pequenos e consistentes momentos de ouvir a voz do Espírito Santo na quietude da noite. Ele nos revela o valor de cada dia. Ele transforma a rotina em propósito. Se você tem se sentido sem rumo ou pensa que sua utilidade passou, lembre-se. O Espírito Santo está sempre pronto para te levar adiante na sua vontade. Reserve 5 minutos para perguntar: Espírito Santo, para onde o Senhor está me guiando amanhã? Qual é a sua vontade para o meu hoje? Ele o direciona com carinho e precisão, revelando que a sua vida, em todas as suas fases, é um instrumento nas mãos de Deus. A sétima e última razão é que a oração diária restaura a intimidade com o Espírito Santo. A intimidade com Deus não é construída com palavras, mas com tempo dedicado. Quando dedicamos apenas 5 minutos todos os dias para encontrar os olhos do Espírito Santo e abrir nosso coração a Ele, esse breve tempo se repete e se desenvolve em um relacionamento de amor e confiança surpreendentes. A oração, que no início pode parecer estranha, se torna de repente a conversa mais confortável. O Espírito Santo se torna a pessoa a quem você recorre primeiro quando o coração está pesado. Nesse momento, sua fé deixa de ser uma casca e se torna vida real. O cristianismo se torna uma profunda conexão pessoal. O Espírito Santo sempre espera em silêncio. Ele nunca força a porta. Ele entra quando é convidado. O Senhor Jesus diz em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Espírito Santo está do lado de fora da porta. O modo como abrimos a porta é através da oração. Quem vive abrindo essa porta, mesmo que por apenas 5 minutos todas as noites, logo ouvirá a voz de Deus e aprenderá a viver em sua companhia. A vida de fé parece formal quando falta um relacionamento pessoal. Se você acredita em Deus, mas não fala com Ele, você permanece apenas dentro da religião, incapaz de avançar para um relacionamento pessoal com Ele. A chave para manter esse relacionamento vivo é a oração com o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais gentil do que imaginamos e nos conhece muito mais profundamente do que podemos conceber. E, no entanto, o ignoramos com muito mais frequência do que pensamos. Mas Ele espera sempre o mesmo, que voltemos, que abramos nossos corações novamente. A sua paciência é infinita, o seu amor é inabalável. Ele só quer a sua presença, nem que seja por 5 minutos, para restaurar o laço de amor. Se a sua fé está seca e você sente Deus distante, mesmo quando ora,
comece de novo hoje. Reserve apenas 5 minutos para estar com Ele. Não é preciso ter palavras extravagantes. Simplesmente diga: Espírito Santo, obrigado por estar comigo hoje. Por favor, segure minha mão amanhã também. Quando essas orações se acumularem, o seu dia, de repente, se transformará em uma vida caminhando com o Espírito Santo, repleta de propósito e paz. A constância do pouco supera a inconstância do muito. Reiteramos as 7 razões que compartilhamos para que você entregue esses 5 minutos sagrados. O Espírito Santo intercede por nós quando não conseguimos falar, dando voz aos nossos gemidos inexprimíveis. Ele derrama a verdadeira paz em nosso interior, uma paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. Ele nos dá discernimento espiritual e nos guia no caminho da verdade, protegendo-nos da ilusão. Ele nos mantém vigilantes para que não caiamos em tentação e garante a vitória, sendo a nossa fortaleza na fraqueza. Ele cura e restaura nossas emoções feridas, trocando a tristeza pela alegria de sua presença. Ele muda a direção da nossa vida e nos guia para a missão que Deus preparou, dando propósito à sua jornada. Ele restaura a intimidade com Ele através da oração diária, transformando a fé em um relacionamento vivo. Se você se sente exausto, cansado e passa o final do dia sem propósito, dedique apenas 5 minutos ao Espírito Santo. Esse breve tempo será o começo de uma renovação completa em seu dia, em sua vida e em sua fé. Se você está praticando esses 5 minutos de oração, clique em gostei e deixe um amém nos comentários abaixo. Que a graça de Deus repouse sobre a sua noite e que o consolo do Espírito Santo encha o seu coração. Durma em paz, na certeza do amor inabalável de Deus. A noite avança, e com ela, a mente se enche de pensamentos. O dia cansativo termina, e muitas vezes o coração parece vazio. O corpo anseia por deitar, mas a alma busca um descanso muito mais profundo. Esse descanso essencial começa com apenas 5 minutos de oração entregues ao Espírito Santo. Não importa o quão ocupado ou esgotado você esteja, dedicar apenas 5 minutos para abrir o coração ao Espírito Santo jamais será em vão. Hoje, vamos refletir sobre a importância vital desses 5 minutos, explorando as 7 razões pelas quais é fundamental orar ao Espírito Santo, começando pela primeira. O Espírito Santo é aquele que fala por nós quando não temos palavras. Há dias em que a vida é tão pesada que as palavras simplesmente fogem. Em momentos de profundo esgotamento, quando não conseguimos formular uma única frase de oração, o Espírito Santo conhece a profundidade do nosso coração. Ele entende os gemidos que não podemos expressar e os leva diretamente a Deus. Ele se torna a nossa voz, a nossa ponte, o nosso intercessor mais íntimo. Romanos 8, 26, 27 nos assegura: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que o Espírito intercede pelos santos. Esta é uma promessa de imenso consolo para você, que está idoso e cansado, talvez se sentindo culpado por não conseguir manter a postura ou a concentração. Não se preocupe com o formato da sua oração. O Espírito não precisa de frases elaboradas. Ele precisa apenas que você esteja disposto a se render, a permitir que Ele assuma o controle. Deite-se em sua presença. Esse é o momento de permitir que Ele ore em você e por você. A oração não é um fardo, mas uma permissão para que o amor divino tome conta da sua exaustão. Ele transforma sua fraqueza em força, sua fadiga em fé renovada. É a chave para a paz na escuridão da noite. Então, como devemos orar ao Espírito Santo? Comece com um simples sussurro em meio ao silêncio. Espírito Santo, esteja comigo neste momento. Esta única frase é suficiente. Em seguida, lentamente, comece a compartilhar com Ele as pequenas alegrias do dia, as emoções que você não quis deixar passar, as dores que são difíceis de verbalizar. Não importa se suas frases são desordenadas ou confusas, o Espírito Santo compreende até mesmo o seu pensamento mais confuso e acende nele a chama da oração. Ele acolhe sua desorganização mental e emocional e dentro desse caos ele estabelece uma ordem divina e uma quietude que acalma sua alma. O mundo não nos oferece descanso verdadeiro. Mesmo quando largamos o celular, o barulho e o excesso de informação dominam nossos pensamentos e às vezes nos levam à ansiedade. A oração com o Espírito Santo, no entanto, começa justamente na pausa, na quietude. 5 minutos de pausa, 5 minutos de silêncio restauram nosso equilíbrio interior e lavam nosso coração com o sopro de Deus. O mais importante é que esses 5 minutos não são um hábito, mas um encontro. Mesmo que você permaneça sentado ou deitado em silêncio, o Espírito Santo se aproxima. Ele é a presença que restaura, que não exige nada, mas que oferece tudo. A intimidade cresce através da comunicação, e a comunicação se aprofunda através da oração. Portanto, mesmo esta noite, reserve 5 minutos. Abrace seu dia exaustado e entregue seu coração ao Espírito Santo em silêncio. A segunda razão pela qual orar ao Espírito Santo é crucial, especialmente antes de dormir, é que ele planta uma paz que o mundo não pode dar. À medida que a noite avança, a solidão pode se intensificar e o coração pode se tornar mais pesado. Há palavras que não podem ser ditas a ninguém, que se instalam profundamente no peito, e problemas que parecem insolúveis, roubando nosso sono. Quando estamos cansados, nossa mente se torna um campo de batalha para a preocupação. O Espírito Santo é quem planta a verdadeira paz em nosso espírito. Mas essa paz só pode entrar se abrirmos a porta para ela através da oração. Em noites de cansaço, quando as emoções estão confusas e os pensamentos impedem o sono, é a hora exata de orar. Espírito Santo, derrame a paz de Deus sobre mim agora. A oração é um tempo para mudar a nós mesmos antes de mudar as circunstâncias. Por mais caótica e imprevisível que a vida seja, se o seu centro interior estiver firme, você não será abalado.
Uma pessoa conectada ao Espírito Santo encontra a quietude no coração e não é arrastada pela raiva ou pela ansiedade. Essa quietude pode começar com apenas 5 minutos de oração. O apóstolo Paulo nos afirma claramente em Filipenses 4, 6-7: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Este versículo é o guia para lidar com todas as situações em nossa vida. É uma promessa de que, sempre que a preocupação nos assalta e reagimos com a oração, a paz de Deus guarda nossos corações e mentes. A oração ao Espírito Santo não é apenas um momento de desabafo, é um momento de ser abraçado por aquele que te conhece. Se você se sente frequentemente abalado, ansioso sem motivo aparente ou reage de forma sensível a pequenos problemas, pode ser um sinal de que o Espírito Santo está te chamando para um diálogo. Aceite esse chamado. Feche os olhos, acalme sua respiração e ore. Espírito Santo, me dê a paz de Deus. A oração é a chave que abre os céus, e a paz é o presente de Deus que desce através dessa porta. Antes que o dia termine, antes de adormecer, esses 5 minutos são o tempo em que Deus restaura suas forças, firma seu centro e acalma tudo o que está agitado. Ele acalma o mar turbulento da sua alma, substituindo a onda da ansiedade pelo sussurro do seu amor. A paz que ele oferece não depende de contas pagas ou de saúde perfeita. É uma paz que transcende o entendimento humano e reside no conhecimento de que ele está no controle. A terceira razão é que o Espírito Santo concede discernimento espiritual e nos guia ao caminho da verdade. O mundo é cheio de ilusões sedutoras. Se você fizer apenas isso, sua vida será resolvida. Se não for agora, você perderá a oportunidade. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 2:10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Isso significa que o Espírito Santo conhece até mesmo os planos de Deus e as verdades ocultas que nós mesmos não podemos julgar. Quando oramos com o Espírito Santo, somos iluminados e entendemos coisas que não saberíamos sem a revelação de Deus. Ele nos permite ver além das aparências. Ele nos protege de decisões baseadas no medo e nos guia para a sabedoria que vem do alto. O discernimento do Espírito é uma lâmpada para os seus pés, protegendo você das armadilhas da falsidade e do engano, especialmente quando a sua mente está cansada e vulnerável à noite. Continuando com as 7 razões, a quarta razão é que o Espírito Santo nos mantém vigilantes para que não caiamos em tentação e garante nossa vitória. O cansaço da noite é um momento perigoso para a tentação, pois nossa defesa espiritual está baixa. O inimigo aproveita o momento de exaustão para nos inundar com pensamentos de autocondenação, medo ou culpa persistente. Ele tenta nos convencer de que a oração é um fardo e que somos fracos demais. Mas o Espírito Santo é o nosso ajudador e o nosso forte. Ao dedicarmos 5 minutos ao Espírito Santo, estamos vestindo nossa armadura de novo. A oração da noite nos ajuda a ficar despertos espiritualmente. Jesus nos ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. A vigilância não é uma força de vontade, mas um ato de rendição.
é permitir que o Espírito Santo nos preencha, nos fortalecendo contra as mentiras e os ataques do maligno que visam roubar nossa paz noturna. Esses 5 minutos são o seu escudo, o seu último ato de fé antes de se render ao sono. A oração de 5 minutos antes de dormir transforma a exaustão física em força espiritual, garantindo que o seu último pensamento não seja de preocupação, mas de confiança na vitória de Deus que já está estabelecida em Cristo Jesus. Ele o cerca com uma muralha de proteção. Você não precisa lutar contra o medo ou a escuridão sozinho. O Espírito Santo é a sua guarda. A quinta razão é que o Espírito Santo cura nossas emoções feridas e nos restaura. A jornada da vida, especialmente para os idosos, é marcada por muitas perdas, dores não resolvidas e feridas emocionais. Algumas dores são tão profundas que nem a passagem do tempo consegue curar. O Espírito Santo é o nosso Consolador Supremo. Ele é o bálsamo de Gileade. Ele não apenas cobre as feridas, mas as cura desde a raiz. Na oração, especialmente naqueles 5 minutos de silêncio, podemos entregar a Ele os fardos emocionais que carregamos. O Espírito Santo não julga seu coração, ele o compreende perfeitamente. Ele pega sua dor não dita e a transforma em um canal de cura. Se você tem lutado com ressentimento, tristeza ou solidão crônica, convide-o a tocar essas áreas. Diga: Espírito Santo, eu te entrego a dor desta memória, a tristeza desta perda. Por favor, cure-me em ti. Não tente se curar sozinho. A cura é um presente, um trabalho que Ele realiza em você enquanto você descansa nele. Essa cura é a fundação para um sono reparador. Ele substitui a dor pela esperança e a tristeza pela alegria que só o seu toque pode proporcionar. Deixe-o acalmar as tempestades emocionais que o impedem de encontrar a verdadeira paz no seu leito. Ele é especialista em restaurar o que o tempo e o sofrimento danificaram. Agora exploramos as 2 últimas razões para a nossa oração noturna de 5 minutos. A 6ª razão é que o Espírito Santo muda a direção da nossa vida e nos conduz ao caminho da missão que Deus preparou. Muitas vezes pensamos que a missão é algo grandioso, mas para um idoso, a missão pode ser a oração silenciosa, o encorajamento de um neto ou a simples persistência na fé. Não importa a sua idade, Deus tem um propósito para você. Seu valor não diminui com o passar dos anos, ele apenas se refina. O Espírito Santo é o navegador. Quando oramos, ele ajusta nossa bússola. Ele nos impede de desperdiçar tempo em caminhos que levam ao vazio e nos orienta para o caminho da vida plena que Deus planejou. Às vezes, as maiores mudanças de vida não vêm de grandes decisões, mas de pequenos e consistentes momentos de ouvir a voz do Espírito Santo na quietude da noite. Ele nos revela o valor de cada dia. Ele transforma a rotina em propósito. Se você tem se sentido sem rumo ou pensa que sua utilidade passou, lembre-se. O Espírito Santo está sempre pronto para te levar adiante na sua vontade. Reserve 5 minutos para perguntar: Espírito Santo, para onde o Senhor está me guiando amanhã? Qual é a sua vontade para o meu hoje? Ele o direciona com carinho e precisão, revelando que a sua vida, em todas as suas fases, é um instrumento nas mãos de Deus.
A sétima e última razão é que a oração diária restaura a intimidade com o Espírito Santo. A intimidade com Deus não é construída com palavras, mas com tempo dedicado. Quando dedicamos apenas 5 minutos todos os dias para encontrar os olhos do Espírito Santo e abrir nosso coração a Ele, esse breve tempo se repete e se desenvolve em um relacionamento de amor e confiança surpreendentes. A oração, que no início pode parecer estranha, se torna de repente a conversa mais confortável. O Espírito Santo se torna a pessoa a quem você recorre primeiro quando o coração está pesado. Nesse momento, sua fé deixa de ser uma casca e se torna vida real. O cristianismo se torna uma profunda conexão pessoal. O Espírito Santo sempre espera em silêncio. Ele nunca força a porta. Ele entra quando é convidado. O Senhor Jesus diz em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Espírito Santo está do lado de fora da porta. O modo como abrimos a porta é através da oração. Quem vive abrindo essa porta, mesmo que por apenas 5 minutos todas as noites, logo ouvirá a voz de Deus e aprenderá a viver em sua companhia. A vida de fé parece formal quando falta um relacionamento pessoal. Se você acredita em Deus, mas não fala com Ele, você permanece apenas dentro da religião, incapaz de avançar para um relacionamento pessoal com Ele. A chave para manter esse relacionamento vivo é a oração com o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais gentil do que imaginamos e nos conhece muito mais profundamente do que podemos conceber. E, no entanto, o ignoramos com muito mais frequência do que pensamos. Mas Ele espera sempre o mesmo, que voltemos, que abramos nossos corações novamente. A sua paciência é infinita, o seu amor é inabalável. Ele só quer a sua presença, nem que seja por 5 minutos, para restaurar o laço de amor. Se a sua fé está seca e você sente Deus distante, mesmo quando ora, comece de novo hoje. Reserve apenas 5 minutos para estar com Ele. Não é preciso ter palavras extravagantes. Simplesmente diga: Espírito Santo, obrigado por estar comigo hoje. Por favor, segure minha mão amanhã também. Quando essas orações se acumularem, o seu dia, de repente, se transformará em uma vida caminhando com o Espírito Santo, repleta de propósito e paz. A constância do pouco supera a inconstância do muito. Reiteramos as 7 razões que compartilhamos para que você entregue esses 5 minutos sagrados. O Espírito Santo intercede por nós quando não conseguimos falar, dando voz aos nossos gemidos inexprimíveis. Ele derrama a verdadeira paz em nosso interior, uma paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. Ele nos dá discernimento espiritual e nos guia no caminho da verdade, protegendo-nos da ilusão. Ele nos mantém vigilantes para que não caiamos em tentação e garante a vitória, sendo a nossa fortaleza na fraqueza. Ele cura e restaura nossas emoções feridas, trocando a tristeza pela alegria de sua presença. Ele muda a direção da nossa vida e nos guia para a missão que Deus preparou, dando propósito à sua jornada. Ele restaura a intimidade com Ele através da oração diária, transformando a fé em um relacionamento vivo. Se você se sente exausto, cansado e passa o final do dia sem propósito,
dedique apenas 5 minutos ao Espírito Santo. Esse breve tempo será o começo de uma renovação completa em seu dia, em sua vida e em sua fé. Se você está praticando esses 5 minutos de oração, clique em gostei e deixe um amém nos comentários abaixo. Que a graça de Deus repouse sobre a sua noite e que o consolo do Espírito Santo encha o seu coração. Durma em paz, na certeza do amor inabalável de Deus. A noite avança, e com ela a mente se enche de pensamentos. O dia cansativo termina, e muitas vezes o coração parece vazio. O corpo anseia por deitar, mas a alma busca um descanso muito mais profundo. Esse descanso essencial começa com apenas 5 minutos de oração entregues ao Espírito Santo. Não importa o quão ocupado ou esgotado você esteja, dedicar apenas 5 minutos para abrir o coração ao Espírito Santo jamais será em vão. Hoje, vamos refletir sobre a importância vital desses 5 minutos, explorando as 7 razões pelas quais é fundamental orar ao Espírito Santo, começando pela primeira. O Espírito Santo é aquele que fala por nós quando não temos palavras. Há dias em que a vida é tão pesada que as palavras simplesmente fogem. Em momentos de profundo esgotamento, quando não conseguimos formular uma única frase de oração, o Espírito Santo conhece a profundidade do nosso coração. Ele entende os gemidos que não podemos expressar e os leva diretamente a Deus. Ele se torna a nossa voz, a nossa ponte, o nosso intercessor mais íntimo. Romanos 8, 26, 27 nos assegura: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que o Espírito intercede pelos santos. Esta é uma promessa de imenso consolo para você, que está idoso e cansado, talvez se sentindo culpado por não conseguir manter a postura ou a concentração. Não se preocupe com o formato da sua oração. O Espírito não precisa de frases elaboradas. Ele precisa apenas que você esteja disposto a se render, a permitir que Ele assuma o controle. Deite-se em sua presença. Esse é o momento de permitir que Ele ore em você e por você. A oração não é um fardo, mas uma permissão para que o amor divino tome conta da sua exaustão. Ele transforma sua fraqueza em força, sua fadiga em fé renovada. É a chave para a paz na escuridão da noite. Então, como devemos orar ao Espírito Santo? Comece com um simples sussurro em meio ao silêncio: Espírito Santo, esteja comigo neste momento. Esta única frase é suficiente. Em seguida, lentamente, comece a compartilhar com Ele as pequenas alegrias do dia, as emoções que você não quis deixar passar, as dores que são difíceis de verbalizar. Não importa se suas frases são desordenadas ou confusas. O Espírito Santo compreende até mesmo o seu pensamento mais confuso e acende nele a chama da oração. Ele acolhe sua desorganização mental e emocional e dentro desse caos ele estabelece uma ordem divina e uma quietude que acalma sua alma. O mundo não nos oferece descanso verdadeiro,
Mesmo quando largamos o celular, o barulho e o excesso de informação dominam nossos pensamentos e às vezes nos levam à ansiedade. A oração com o Espírito Santo, no entanto, começa justamente na pausa, na quietude. 5 minutos de pausa. 5 minutos de silêncio restauram nosso equilíbrio interior e lavam nosso coração com o sopro de Deus. O mais importante é que esses 5 minutos não são um hábito, mas um encontro. Mesmo que você permaneça sentado ou deitado em silêncio, o Espírito Santo se aproxima. Ele é a presença que restaura, que não exige nada, mas que oferece tudo. A intimidade cresce através da comunicação, e a comunicação se aprofunda através da oração. Portanto, mesmo esta noite, reserve 5 minutos. Abrace seu dia exaustado e entregue seu coração ao Espírito Santo em silêncio. A segunda razão pela qual orar ao Espírito Santo é crucial, especialmente antes de dormir, é que ele planta uma paz que o mundo não pode dar. À medida que a noite avança, a solidão pode se intensificar e o coração pode se tornar mais pesado. Há palavras que não podem ser ditas a ninguém, que se instalam profundamente no peito, e problemas que parecem insolúveis, roubando nosso sono. Quando estamos cansados, nossa mente se torna um campo de batalha para a preocupação. O Espírito Santo é quem planta a verdadeira paz em nosso espírito. Mas essa paz só pode entrar se abrirmos a porta para ela através da oração. Em noites de cansaço, quando as emoções estão confusas e os pensamentos impedem o sono, é a hora exata de orar. Espírito Santo, derrame a paz de Deus sobre mim agora. A oração é um tempo para mudar a nós mesmos antes de mudar as circunstâncias. Por mais caótica e imprevisível que a vida seja, se o seu centro interior estiver firme, você não será abalado. Uma pessoa conectada ao Espírito Santo encontra a quietude no coração e não é arrastada pela raiva ou pela ansiedade. Essa quietude pode começar com apenas 5 minutos de oração. O apóstolo Paulo nos afirma claramente em Filipenses 4, 6-7: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Este versículo é o guia para lidar com todas as situações em nossa vida. É uma promessa de que, sempre que a preocupação nos assalta e reagimos com a oração, a paz de Deus guarda nossos corações e mentes. A oração ao Espírito Santo não é apenas um momento de desabafo, é um momento de ser abraçado por aquele que te conhece. Se você se sente frequentemente abalado, ansioso sem motivo aparente ou reage de forma sensível a pequenos problemas, pode ser um sinal de que o Espírito Santo está te chamando para um diálogo. Aceite esse chamado. Feche os olhos, acalme sua respiração e ore. Espírito Santo, me dê a paz de Deus. A oração é a chave que abre os céus, e a paz é o presente de Deus que desce através dessa porta. Antes que o dia termine, antes de adormecer, esses 5 minutos são o tempo em que Deus restaura suas forças, firma seu centro e acalma tudo o que está agitado. Ele acalma o mar turbulento da sua alma, substituindo a onda da ansiedade pelo sussurro do seu amor. A paz que ele oferece não depende de contas pagas ou de saúde perfeita. É uma paz que transcende o entendimento humano e reside no conhecimento de que ele está no controle.
A terceira razão é que o Espírito Santo concede discernimento espiritual e nos guia ao caminho da verdade. O mundo é cheio de ilusões sedutoras. Se você fizer apenas isso, sua vida será resolvida. Se não for agora, você perderá a oportunidade. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 2:10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Isso significa que o Espírito Santo conhece até mesmo os planos de Deus e as verdades ocultas que nós mesmos não podemos julgar. Quando oramos com o Espírito Santo, somos iluminados e entendemos coisas que não saberíamos sem a revelação de Deus. Ele nos permite ver além das aparências. Ele nos protege de decisões baseadas no medo e nos guia para a sabedoria que vem do alto. O discernimento do Espírito é uma lâmpada para os seus pés, protegendo você das armadilhas da falsidade e do engano, especialmente quando a sua mente está cansada e vulnerável à noite. Continuando com as 7 razões, a quarta razão é que o Espírito Santo nos mantém vigilantes para que não caiamos em tentação e garante nossa vitória. O cansaço da noite é um momento perigoso para a tentação, pois nossa defesa espiritual está baixa. O inimigo aproveita o momento de exaustão para nos inundar com pensamentos de autocondenação, medo ou culpa persistente. Ele tenta nos convencer de que a oração é um fardo e que somos fracos demais. Mas o Espírito Santo é o nosso ajudador e o nosso forte. Ao dedicarmos 5 minutos ao Espírito Santo, estamos vestindo nossa armadura de novo. A oração da noite nos ajuda a ficar despertos espiritualmente. Jesus nos ensinou: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. A vigilância não é uma força de vontade, mas um ato de rendição. É permitir que o Espírito Santo nos preencha, nos fortalecendo contra as mentiras e os ataques do maligno que visam roubar nossa paz noturna. Esses 5 minutos são o seu escudo, o seu último ato de fé antes de se render ao sono. A oração de 5 minutos antes de dormir transforma a exaustão física em força espiritual, garantindo que o seu último pensamento não seja de preocupação, mas de confiança na vitória de Deus que já está estabelecida em Cristo Jesus. Ele o cerca com uma muralha de proteção. Você não precisa lutar contra o medo ou a escuridão sozinho. O Espírito Santo é a sua guarda. A quinta razão é que o Espírito Santo cura nossas emoções feridas e nos restaura. A jornada da vida, especialmente para os idosos, é marcada por muitas perdas, dores não resolvidas e feridas emocionais. Algumas dores são tão profundas que nem a passagem do tempo consegue curar. O Espírito Santo é o nosso Consolador Supremo. Ele é o bálsamo de Gileade. Ele não apenas cobre as feridas, mas as cura desde a raiz. Na oração, especialmente naqueles 5 minutos de silêncio, podemos entregar a Ele os fardos emocionais que carregamos. O Espírito Santo não julga seu coração, Ele o compreende perfeitamente. Ele pega sua dor não dita e a transforma em um canal de cura. Se você tem lutado com ressentimento, tristeza ou solidão crônica, convide-o a tocar essas áreas. Diga: Espírito Santo, eu te entrego a dor desta memória, a tristeza desta perda. Por favor, cure-me em ti. Não tente se curar sozinho.
A cura é um presente, um trabalho que Ele realiza em você enquanto você descansa nele. Essa cura é a fundação para um sono reparador. Ele substitui a dor pela esperança e a tristeza pela alegria que só o seu toque pode proporcionar. Deixe-o acalmar as tempestades emocionais que o impedem de encontrar a verdadeira paz no seu leito. Ele é especialista em restaurar o que o tempo e o sofrimento danificaram. Agora exploramos as duas últimas razões para a nossa oração noturna de 5 minutos. A sexta razão é que o Espírito Santo muda a direção da nossa vida e nos conduz ao caminho da missão que Deus preparou. Muitas vezes pensamos que a missão é algo grandioso, mas para um idoso, a missão pode ser a oração silenciosa, o encorajamento de um neto ou a simples persistência na fé. Não importa a sua idade, Deus tem um propósito para você. Seu valor não diminui com o passar dos anos, ele apenas se refina. O Espírito Santo é o navegador. Quando oramos, ele ajusta nossa bússola. Ele nos impede de desperdiçar tempo em caminhos que levam ao vazio e nos orienta para o caminho da vida plena que Deus planejou. Às vezes, as maiores mudanças de vida não vêm de grandes decisões, mas de pequenos e consistentes momentos de ouvir a voz do Espírito Santo na quietude da noite. Ele nos revela o valor de cada dia. Ele transforma a rotina em propósito. Se você tem se sentido sem rumo ou pensa que sua utilidade passou, lembre-se. O Espírito Santo está sempre pronto para te levar adiante na sua vontade. Reserve 5 minutos para perguntar: Espírito Santo, para onde o Senhor está me guiando amanhã? Qual é a sua vontade para o meu hoje? Ele o direciona com carinho e precisão, revelando que a sua vida, em todas as suas fases, é um instrumento nas mãos de Deus. A sétima e última razão é que a oração diária restaura a intimidade com o Espírito Santo. A intimidade com Deus não é construída com palavras, mas com tempo dedicado. Quando dedicamos apenas 5 minutos todos os dias para encontrar os olhos do Espírito Santo e abrir nosso coração a Ele, esse breve tempo se repete e se desenvolve em um relacionamento de amor e confiança surpreendentes. A oração, que no início pode parecer estranha, se torna de repente a conversa mais confortável. O Espírito Santo se torna a pessoa a quem você recorre primeiro quando o coração está pesado. Nesse momento, sua fé deixa de ser uma casca e se torna vida real. O cristianismo se torna uma profunda conexão pessoal. O Espírito Santo sempre espera em silêncio. Ele nunca força a porta. Ele entra quando é convidado. O Senhor Jesus diz em Apocalipse 3:20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Espírito Santo está do lado de fora da porta. O modo como abrimos a porta é através da oração. Quem vive abrindo essa porta, mesmo que por apenas 5 minutos todas as noites, logo ouvirá a voz de Deus e aprenderá a viver em sua companhia. A vida de fé parece formal quando falta um relacionamento pessoal. Se você acredita em Deus, mas não fala com Ele, você permanece apenas dentro da religião, incapaz de avançar para um relacionamento pessoal com Ele. A chave para manter esse relacionamento vivo é a oração com o Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais gentil do que imaginamos e nos conhece muito mais profundamente do que podemos conceber.
E, no entanto, o ignoramos com muito mais frequência do que pensamos. Mas Ele espera sempre o mesmo, que voltemos, que abramos nossos corações novamente. A sua paciência é infinita, o seu amor é inabalável. Ele só quer a sua presença, nem que seja por 5 minutos, para restaurar o laço de amor. Se a sua fé está seca e você sente Deus distante, mesmo quando ora, comece de novo hoje. Reserve apenas 5 minutos para estar com Ele. Não é preciso ter palavras extravagantes. Simplesmente diga: Espírito Santo, obrigado por estar comigo hoje. Por favor, segure minha mão amanhã também. Quando essas orações se acumularem, o seu dia, de repente, se transformará em uma vida caminhando com o Espírito Santo, repleta de propósito e paz. A constância do pouco supera a inconstância do muito. Reiteramos as 7 razões que compartilhamos para que você entregue esses 5 minutos sagrados. O Espírito Santo intercede por nós quando não conseguimos falar, dando voz aos nossos gemidos inexprimíveis. Ele derrama a verdadeira paz em nosso interior, uma paz que guarda o nosso coração e a nossa mente. Ele nos dá discernimento espiritual e nos guia no caminho da verdade, protegendo-nos da ilusão. Ele nos mantém vigilantes para que não caiamos em tentação e garante a vitória, sendo a nossa fortaleza na fraqueza. Ele cura e restaura nossas emoções feridas, trocando a tristeza pela alegria de sua presença. Ele muda a direção da nossa vida e nos guia para a missão que Deus preparou, dando propósito à sua jornada. Ele restaura a intimidade com Ele através da oração diária, transformando a fé em um relacionamento vivo. Se você se sente exausto, cansado e passa o final do dia sem propósito, dedique apenas 5 minutos ao Espírito Santo. Esse breve tempo será o começo de uma renovação completa em seu dia, em sua vida e em sua fé. Se você está praticando esses 5 minutos de oração, clique em gostei e deixe um amém nos comentários abaixo. Que a graça de Deus repouse sobre a sua noite e que o consolo do Espírito Santo encha o seu coração. Durma em paz, na certeza do amor inabalável de Deus.